paz do Senhor, meus irmãos. Podem se assentar, por gentileza? Irmãos, quero externar aqui minha gratidão por estar aqui presente nesta noite, ministrar a palavra do Senhor, para nós todos. Quero agradecer mais uma vez a confiança do pastor Kleber de me confiar o altar para entregar a palavra de Deus. Irmãos, o altar, ele é linha de frente numa batalha. Nós viemos aqui, nós não falamos o que nós queremos falar, nós falamos o que Deus coloca no nosso coração para falarmos. Nós falamos aqui, irmãos, o que Deus pede para falarmos. Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu quero também pedir que os irmãos me ajudem, em oração, para que a palavra do Senhor seja falada da forma que Ele quer, não da forma que eu quero. E eu quero também externar a minha gratidão, irmãos, de servir a Deus, servir a Jesus junto com vocês nessa igreja. Irmãos, eu tenho aprendido tanto nessa igreja. Deus tem me ensinado muito, irmãos. Olha, Deus tem cuidado muito de mim e da minha casa. E eu agradeço muito a Deus e agradeço aos irmãos, porque eu sei que nós somos um só corpo. Eu não sou nada, absolutamente nada sem vocês. Amém, meus irmãos? Ela falou para mim, Rita, não toca aqui. Não, ela falou. Mas, irmãos, eu estou um pouco nervosa, eu confesso. Então, vamos ler a palavra do Senhor. É no segundo livro de Reis. Nós vamos ler no versículo 16, no capítulo 16, a partir do versículo 10. Esta é a palavra que o Senhor tem para todos nós nesta noite. Tá? Irmãos, nós vamos usar mais muitos versículos nesta noite, porque esta noite nós vamos andar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos andar pela Bíblia inteira. Não vai dar tempo de ler todos, então peço aos irmãos, se tiver papel, caneta, anotem, para vocês lerem em casa com atenção, com carinho, porque se a gente for ler todos, vai tomar muito tempo. Alguns eu mesmo vou fazer questão de ler, outros não vai dar tempo, mas eu peço que os irmãos me compreendam, o tempo não é muito, tá? Mas, a partir do versículo 10, diz assim, e graças a Deus tem um irmão que põe aqui no telão, isso ajuda muito, isso ajuda bastante, aí evita vocês de ficar procurando. Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e espargiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele diante da casa, e entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do altar da banda do norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo, queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares e as suas libações, todo o sangue de holocausto e todo o sangue de sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Até aqui, em algumas traduções, diz que nesse altar, ele deixou para fazer as suas adivinhações. Não é? Meus irmãos, nós, seres humanos, nós somos muito questionadores. É muito comum nós fazermos perguntas. E existem perguntas que elas são clássicas na humanidade. Primeira pergunta, assim, por que o homem existe? Essa é uma pergunta clássica. E não só clássica, mas tentada ser explicada por vários filósofos no decorrer da existência humana.
né? Tanto os filósofos primários, como os medievais, como os contemporâneos, todos eles buscam, né, essa resposta. Principalmente quando nós estamos em sofrimento, quando nós vemos, né, a fome na África. A primeira pergunta que vem é assim: qual o propósito de Deus para a criação do homem? Certo? Os irmãos já ouviram essa pergunta? Tem uma mais específica: por que eu existo? Por que eu nasci? Esse quando o problema é nosso, né? Por que, meu Deus, eu já fiz essas perguntas, irmãos, eu já fiz várias vezes, já dobrei meu joelho e disse: Senhor, para que eu nasci? Me fala para mim, por que eu existo? Né? Tem uma outra pergunta, então, mais forte, uma pergunta mais forte ainda. Se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele colocou a bendita árvore do conhecimento do bem e do mal naquele jardim? Não podia Deus não ter colocado essa árvore lá? Certo? E uma outra pergunta mais difícil ainda. Por que Deus não sentenciou Lúcifer quando ele pecou? Os irmãos já ouviram essas perguntas? Conhecem todas elas? Com a graça do Senhor Jesus, eu vou responder todas nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso da atenção dos irmãos, eu preciso que os irmãos me ajudem. Irmãos, eu estou bastante nervosa, porque eu nunca falei sobre esse assunto. Eu estou... Mas nós vamos para Gênesis, no capítulo 1, nós precisamos entender quem é Deus, nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos saber que Deus, Ele é um ser consciente, Deus, Ele é um ser poderoso, Deus, Ele é um ser organizado. Tudo o que Deus faz tem um propósito, Deus não é igual a nós. Eu, por exemplo, quando eu comecei a costurar, de vez em quando eu fazia lá umas roupas lá sem propósito nenhum. Para que serve isso, Rita? Não sei. Fiz aí. Um dia servir para alguém, a gente dá de presente. Fiz isso muitas vezes. E a gente faz isso, né? Quem mexe com artesanato, quem mexe com algumas coisas, a gente faz. Para que fez? Não sei. Um dia serve. Deus não é assim. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Tudo o que Deus faz já está pré-estabelecido nele. Então, meus irmãos, antes de falar da criação, eu não tenho aqui um quadro, né? Mas eu preciso que os irmãos imaginem comigo. Nós vamos traçar aqui uma reta, tá? Vamos tentar entender de uma forma matemática, para ver se sai mais claro. Nós vamos traçar uma reta, tá? Uma linha reta aqui, tá? E vamos na metade dessa reta, aqui bem na metade, vamos supor que isso aqui é a linha do tempo. Nessa linha reta aqui, nós vamos colocar o zero, onde vai acontecer o início de tudo, ok? Desse zero, né, da esquerda para a direita, é crescente, então vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Da direita para a esquerda é ordem decrescente, menos 1, menos 2, menos 3. E nós vamos usar essa reta para poder entender, tá bom? A Bíblia diz que no princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação Deus entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e a trevas chamou noite. Foi esse o primeiro dia. E disse Deus: haja expansão entre águas e águas. Não dá para imaginar, irmãos, sobre o que o Espírito Santo pairava, se era numa forma redonda, se era numa forma quadrada, onde era isso, a gente não tem essa informação. A gente só tem uma informação que no segundo dia da criação, Deus disse assim: haja uma expansão que separe águas e águas. E houve essa expansão, e viu Deus que essa expansão era boa. Então, Deus fez uma expansão, e essa expansão deixou águas que ficaram acima da expansão, águas que ficaram abaixo da expansão. Essa expansão Deus chamou céus. É o nosso céu cósmico. Tá? É esse céu que, quando os irmãos saíam ali para fora, os irmãos, olha, esse céu, não sei que tamanho ele tem, não sei, né? Mas esse céu separa águas. Então, acima destes céus, acredite, irmãos,
tem muita água. Eu não estou falando de suposição, eu não estou falando aqui de conjecturações, e eu não vou falar em nenhum momento aqui, irmão, de hipótese, eu estou falando Bíblia. A Bíblia diz que acima desses céus tem muitas águas. E viu Deus que era bom, e foi manhã e tarde o segundo dia. E disse Deus, os irmãos estão acompanhando? Gênesis 1. E disse Deus: ajuntem-se todas as águas abaixo da expansão. Abaixo da expansão, ou seja, debaixo dos céus. Deus disse: ajunte-se todas as águas. E as águas se ajuntaram. E disse Deus: haja uma porção seca no meio das águas. E houve a expansão seca no meio das águas. A expansão seca ele chamou terra, as águas ele chamou mar. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque isso é Deus criando o planeta Terra. Tá? É Deus criando o planeta Terra. E disse Deus: haja árvores, que a porção seca, né, que a terra produza árvores, produza ervas, né, produza relva, e que cada árvore produza seu fruto e a semente conforme a sua espécie. Ou seja, a macieira vai produzir maçã e semente de maçã. A mangueira vai produzir manga e semente de manga. E viu Deus que era bom. E assim foi manhã e tarde do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares, o maior para guiar o dia, o menor para guiar a noite, e sejam eles para tempos e estações, seja eles para sinais dos tempos e estações. E criou Deus as estrelas. Eu quero parar aqui só um pouquinho para os irmãos verem que Deus, ele criou a terra no terceiro dia, mas o universo ele criou no quarto dia. Então, nós estamos vendo um Deus que tem ordem, um Deus que é zeloso fazer primeiro o planeta Terra. Então, nós vemos nessa linha aqui do tempo, onde nós traçamos o espaço zero. Imagine que no -2, Deus chega e diz, haja. E a palavra dele corre, e no zero, não sei se há uma explosão, se nós estivéssemos assistindo um filme, talvez com efeito sonoro, houvesse barulho, houvesse uma explosão, né? E aí começou a vida material. Então, prestem atenção que no terceiro dia Deus cria o planeta Terra. No quarto dia, ele vai fazer o luminar maior, Sol, o luminar menor, Lua, o satélite da Terra, né? Ele vai criar as plantas, as relvas, as florestas. No quarto dia, né, Deus faz Sol, Lua e as estrelas. No quinto dia, Deus fala assim, que haja aves que voem sob a expansão, que haja répteis marinhos, animais, baleias nos mares. E ele abençoa e diz, eu abençoo e que se multipliquem e encham o seu habitat. Quinto dia, Deus vai povoar o céu de aves, vai povoar o mar com todos os animais marinhos. Sexto dia, Deus vai dizer assim, que haja répteis, que haja animais rastejantes, animais domésticos sobre a terra. Sexto dia. E Deus vai se abaixar e narra a Moisés que do pó da terra ele vai fazer o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esses são os 6 dias da criação. Nós vamos ver que desses 6 dias, 4 dias Deus usou para fazer o planeta Terra. O segundo dia ele criou a expansão, o terceiro ele juntou os mares, né, e fez uma porção seca, né? Irmãos, se nós pegarmos a Terra matematicamente, o globo terrestre, e nós colocarmos ela num quadrante, nós vamos ver que 3/4 dela é água. Deus falou, haja uma porção seca, uma pequena porção seca no meio dela. Esse foi o terceiro dia.
E Deus criou no terceiro dia as árvores, as florestas. No quarto, ele criou o universo. No quinto, ele criou as aves do céu, os animais marítimos. No sexto, ele criou os animais domésticos e os animais terrestres e criou o homem. No sétimo, ele descansou. Fez o homem do pó da terra. E Moisés vai narrar isso em Gênesis 2 com muito mais cuidado, né? Ele vai dizer que Deus fez o homem do pó da terra. Capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer assim: e soprou Deus nas narinas do homem o espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele vai dizer que Deus fez cair um sono sobre Adão e tirou da costela de Adão e fez Eva, né? Antes de Deus fazer Eva, ele chamou Adão e falou assim: Adão, vem cá. Vem cá, ó. Adão era um homem bonito, irmão, forte, viçoso, cheio de vida, de saúde. E Deus disse para Adão assim, colocou ele no Jardim do Éden. Jardim do Éden era o quartel-general do planeta Terra. Deus falou assim: Adão, você está vendo essas árvores aqui? De todas elas, você pode comer todos os frutos. Irmãos, no Jardim do Éden tinha maçã, banana prata, banana da terra, banana nanica. Lá tinha manga, goiaba, pera, ameixa roxa, ameixa preta. Lá tinha siriguela, pitaia, atemóia, fruta do conde. Lá tinha morango, cereja. Lá tinha, irmãos, o que vocês pensarem, kiwi. Lá tinha, irmãos, nectarina, tinha pêssego, tinha todos os frutos. Tinha graviola, tinha umbu, tinha cajá, tinha caju, tinha tudo lá. Jaca. Deus falou assim: olha, Adão, você pode comer de todas as árvores, mas do fruto, aquela árvore ali, está vendo? Ela dá um único fruto. Ela dá um único fruto. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não toca nela. O dia que você comer, certamente morrerás. Vamos congelar a nossa imagem aqui, tudo bem? Não estou sendo clara. Se eu estiver sendo enfadonha, pelo amor de Deus, irmãos, porque o assunto é um pouco difícil. Tá? Vamos congelar a imagem Adão no Éden. Ok? Agora nós vamos para a outra parte da história, nós vamos na reta decrescente, onde a Bíblia diz que Deus criou todos os seres celestiais. A Bíblia não vai narrar com clareza para a gente essa criação, igual narra, né, a criação da terra e do universo. Não vai narrar. Isso a gente vai achar em versículos esporádicos, né, dentro da Bíblia. Mas a Bíblia diz que Deus criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, criou príncipes, potestades e todo nome que se nomeia. Esses são os seres, né, que habitam o céu de Deus. Deus criou querubins. E dentre esses querubins, ele fez um, por nome de Lúcifer. Em grego, Lúcifer, em hebraico, Hillel, significa portador da luz. Por que ele tinha esse nome? Não estou nervosa, tá? Dá para perceber. Por que ele tinha esse nome? Né? Nós vamos ver. A Bíblia diz sobre este querubim. Para nós conhecermos melhor quem era esse ser, nós precisamos ir lá para Ezequiel, tá? Nós vamos ler no capítulo 28. Capítulo 28 de Ezequiel, esse eu faço questão de ler, tá? Porque a Bíblia diz que esse querubim, ele pecou contra Deus. Esse querubim fez uma rebelião nos céus. Nós vamos conhecer quem era esse querubim. Qual a patente dele celestial? Vamos ler o versículo 14 e 15, para a gente se localizar bem. Então, pelo Espírito Santo, Ezequiel está dizendo assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Esse é o versículo 14. Aí, quando a gente lê esse versículo, a gente pergunta assim, tem algumas versões que diz assim, tu eras ungido para proteger.
Alguma versão aqui diz isso? Aí vem a pergunta, proteger o quê? Guardar o quê? Se no céu não tinha pecado. Proteger quem? Proteger Deus do quê? Para ter essa resposta, nós vamos ter que ler Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Não vai dar para ler aqui, mas eu peço que vocês marquem e leiam em casa com atenção, porque é uma leitura muito difícil, porque nós vamos falar de seres que nós não conseguimos imaginar. É inimaginável o que nós estamos falando. Ezequiel Judá já tinha sido levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor entrou na Babilônia 3 vezes. Ezequiel foi na primeira vez. A Bíblia diz que Ezequiel está junto ao rio Quebar, na Babilônia, quando ele tem uma visão estrondosa. E nessa visão ele vê a glória de Deus saindo do templo de Jerusalém. Deus está deixando o templo, porque Nabucodonosor iria entrar nesse templo, iria destruir, queimar esse templo e tomar todos os utensílios. Logo, a glória de Deus não podia estar ali. Então, Ezequiel vai ver a glória de Deus indo embora deste templo. E o que Ezequiel vê, irmãos? Ele vê 4 seres, que não dá para desenhar, não dá para a gente imaginar, mas a Bíblia diz que esses seres eram 4, tá? Então, ia um na vanguarda, um na retaguarda, um à direita, outro à esquerda. Esses seres, todos eles eram semelhantes. Eles tinham um rosto com 4 faces. Então, ele tinha uma face, né, à frente, uma atrás, uma à direita, outra à esquerda. O corpo deles, está lá em Ezequiel 10, era uma roda. Essa roda era cheia de olhos por dentro e por fora. Dentro dessa roda tinha outra roda que também era cheia de olhos por dentro e por fora. E os pés deles eram grudados direto na roda. Quando eles andavam, uma roda girava da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda. É inimaginável, né? Aí Ezequiel viu que esses seres tinham 4 asas e debaixo dessas asas eles tinham semelhante a mãos humanas. Acima desses seres, eram 4 seres, acima deles Ezequiel viu um trono de pedras preciosas, tinha ônix, tinha esmeralda, berilo, né? Tinha um trono coberto de pedras preciosas. E esse trono, ele era cor de âmbar, ou seja, cor de relâmpago. E acima desse trono se assenta o Deus Todo-Poderoso. Acima do Deus Todo-Poderoso tem o arco da aliança. Essa visão Ezequiel viu no capítulo 1, ele viu no capítulo 10, e depois, lá em Apocalipse, no capítulo 4, São João vai ter a mesma visão. Quem são esses anjos? Querubins. O que eles fazem? Eles transportam o trono de Deus. Então, quando Deus quer sair do seu céu, e Ele quer vir à terra, ou no Monte Sinai, ou em Jerusalém, esses querubins... João viu que esses querubins, eles ficam diante do trono do Senhor. Deus está sentado no trono, os querubins estão próximo ao trono. Deus vai sair, os querubins pegam o trono e transportam o trono de Deus. Então, eles são querubins da guarda. Do quê? Do trono de Deus. Eles transportam o trono de Deus. Lúcifer era um desses querubins. E Lúcifer... Por isso que diz que no meio das pedras afogueadas ele andava. Por isso que ele estava próximo ao trono de Deus. Ele conhecia Deus face a face. Ele conhecia a habitação de Deus. Ele conhecia a morada de Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então, Lúcifer era um desses querubins. Acontece que ele não se contentou com a patente que ele tinha. Ele não se contentou em ser um guardião do templo, do trono de Deus. O que ele quis? Ele quis se assentar no trono. Ele quis destronar Deus e pegar o lugar de Deus. Onde está escrito isso, meus irmãos? Em Isaías, vamos ler, faço questão de ler com os irmãos. Em Isaías, no capítulo 14, no versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte
monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não pecou só no seu coração. Lá em Apocalipse, vai nos dizer que ele convenceu muitos anjos. Ele expôs o seu pecado e convenceu muitos anjos a destronar Deus, a rebelião no céu. A destronar Deus. E ele levou consigo príncipes de Deus, que são anjos muito mais fortes do que ele. São anjos muito mais poderosos. Onde está escrito isso? Isso está, vamos ler, na segunda epístola de Pedro. Tá? Se alguém puder colocar para mim no telão para a gente ver, bem melhor. Tá? Na segunda epístola de Pedro, tá? Tem só que achar o versículo aqui. Tem que achar a epístola primeiro. Segunda epístola de Pedro. Irmãos, esse é um assunto muito forte. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. Está escrito assim: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitou no inferno e entregou aos abismos em treva, reservando-os para o juízo. E também essa mesma visão tem Judas no versículo 6. Livro de Judas, epístola de Judas, no versículo 6, diz assim: e anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Deus o reservou para as trevas em algemas eternas, reservados para o juízo do grande dia. Quem são esses anjos? Príncipes de patente mais alta que a de Lúcifer, né? Eles são tão fortes e eles pecaram e se rebelaram contra Deus, que Deus acorrentou eles em trevas, e eles não foram julgados ainda. Eles ainda serão julgados. Isso é o que Pedro e Judas estão nos dizendo. Ok, meus irmãos? Vamos fazer a pergunta agora. Por que Deus não sentenciou Lúcifer, então? Quando Lúcifer fez toda essa rebelião e convenceu príncipes e convenceu anjos, por que Deus não sentenciou Lúcifer? Por que Deus, lá em cima mesmo, já não lançou ele no inferno e acabava com a história aí mesmo? Priscila, eu vou precisar do seu auxílio, por gentileza. Eu vou precisar que você segure esse microfone para mim. Irmãos, nós não temos um aferidor da santidade de Deus. Nós não temos uma trena, um metro, alguma coisa que possa medir justiça, que possa medir a santidade e o juízo de Deus. Mas, para eu ser didática, eu vou tentar ser didática para os irmãos. Vamos imaginar, eu peguei 4 objetos, 4 canetas iguaizinhas, elas são bem similares. Ó, vamos imaginar que a santidade de Deus seja desse tamanho. Tudo bem? A justiça de Deus, ela é na mesma medida, na mesma espessura, no mesmo tamanho da santidade. O amor de Deus, ele é na mesma espessura, na mesma medida, na mesma profundidade da santidade. A misericórdia de Deus, ela é no mesmo tamanho, na mesma espessura, na mesma profundidade da sua santidade. Há pessoas que dizem assim: Deus é misericordioso, mas ele é justo, e colocam a misericórdia acima, né, da justiça. Outros fazem o inverso: Deus é muito justo, porém ele é menos misericordioso. Os irmãos estão me entendendo? Ele é santo, obrigada, minha irmã. Ele é santo, justo, misericordioso e amoroso no mesmo tamanho, da mesma forma. Por que Deus não sentenciou Lúcifer? Porque Deus, ele é infinitamente maior do que Lúcifer. Ele criou o querubim. Se Deus pega Lúcifer, joga no inferno, Lúcifer iria gritar por toda a eternidade: como que o Senhor me sentenciou sem um julgamento? Isso é injusto. Tu és muito maior e muito mais forte do que eu.
Irmãos, pode não parecer nada, mas isso feriria a justiça e a santidade de Deus. Os anjos no céu ouviriam esse grito. Até aí, tudo bem? Congela a imagem aqui. Vamos voltar para o Éden. Deus faz o homem do pó da terra. Põe o homem no jardim do Éden. Um homem que não conhece o trono de Deus, não conhece a glória de Deus, não conhece os seres celestiais, ele não conhece nada do céu. Mas Deus dá uma ordem. Adão, não coma daquela árvore. No dia que você comer, certamente morrerás. Se Adão fosse obediente a Deus, irmãos, a história acabaria ali. Deus chamaria Lúcifer, vem cá. Você está vendo Adão? Não me conhece. Não conhece meu trono, não conhece meu céu, nunca carregou meu trono. Nunca. Mas ele foi obediente a mim, sem me conhecer. Então, pela obediência de Adão, você será lançado no inferno. Irmãos, Deus entregou nas mãos de Adão o planeta Terra. Pensa comigo. Todo o planeta, com toda a floresta, com toda a relva, com toda a flora, com toda a fauna, com todos os seres viventes, com tudo. Com todos os animais, Deus entregou nas mãos de Adão. E nas mãos de Adão, Deus entregou as chaves do inferno, porque se ele fosse obediente a Deus, ele abriria o inferno para Lúcifer. Tudo bem? Entenderam por que tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Acontece que Lúcifer se disfarça de serpente e vai até o jardim do Éden. E lá ele vai envenenar o homem com o mesmo desejo do seu coração. O qual? Ser igual a Deus. E Adão peca. E quando Adão peca, Adão coloca nas mãos do diabo todo o planeta Terra. Adão coloca nas mãos do diabo as chaves do inferno. Adão coloca toda a raça humana nas mãos do diabo. Ok? Só que Deus, ele faz tudo com propósito. Deus tem em mente vencer Satanás por um homem. Isso não caiu por terra. E ele vai levar isso até o fim. Quando? Quando Romanos, Paulo nos diz que na plenitude dos tempos nasce Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, e eu quero ler esses versículos com vocês, porque existem pessoas que falam que Deus usou sua divindade na terra. Jesus nunca usou sua divindade na terra. Nunca. Então nós vamos entender agora quem é Jesus. Há correntes de teologia que diz que Jesus, antes da encarnação, ele tinha forma de anjo. Então, há teólogos que dizem que foi ele quem conduziu Moisés, outros dizem que ele apareceu para Sansão, para Josué. Mas não é isso que São João diz. Não é isso. São João, quando ele vai escrever o Evangelho de Jesus, no capítulo 1, ele vai escrever conforme Gênesis 1. Ele vai dizer assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem era Jesus no céu antes da encarnação? Irmãos, ele era a palavra que habitava dentro do seio de Deus. Ele era a consciência, a opinião, ele era a palavra de Deus. Vamos voltar lá agora no ponto 0 da criação. Quando Deus disse assim, haja luz, Jesus saía de dentro do Pai e fez a luz. Haja separação entre luz e trevas, Jesus saía de dentro do Pai e fez a separação. Quando Deus disse assim, haja uma porção seca, ajunte-se as águas aqui, Jesus juntava as águas. Aonde mais nós poderemos ver isso? Salomão vai falar isso de uma forma muito poética, em Provérbios, no capítulo 8. Ele vai falar de uma forma muito linda, ele vai explicar. Então, Jesus era a palavra dentro de Deus. O que Deus fez? Deus pegou sua opinião, Deus pegou sua palavra,
né? Deus pegou a sua essência, juntou tudo, entregou nas mãos do Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo veio à terra e colocou no útero de Maria. Por quê? Porque quando Lúcifer envenenou a raça humana com o seu veneno de ser igual a Deus, o pecado e a morte, eles foram codificados no código genético humano. E o pecado e a morte passou a ser hereditário. Por isso Davi fala no Salmo 51, em iniquidade me formou a minha mãe. Então foi extensivo a toda a raça humana porque ficou no nosso código genético. Isso não é uma coisa espiritual, isso é uma coisa material. O pecado e a morte foi codificado, né, na nossa genética. E o Espírito Santo agora ele pega a palavra de Deus e coloca no útero de Maria. Por quê? Para que no código genético de Jesus não tenha o pecado e a morte. E Jesus nasce. E de antemão Deus já tinha falado que o nome dele seria Jesus. Foi o Pai quem pôs o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar toda a humanidade. E Jesus nasce um menininho, um bebezinho que precisou ser amamentado, precisou que dessem banho nele. Ele caiu, ele chorou, ele se machucou, ele cresceu, ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu medo, cansaço, furou o dedo nos pregos na carpintaria. Ele era totalmente humano. Em nenhum momento do seu ministério, Jesus usou a sua divindade. Isso Paulo vai nos dizer lá em Filipenses, Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Ele vai dizer que Jesus, sendo Deus, sendo a palavra de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou e foi obediente. Por que Paulo usa essa palavra? Porque seria pela obediência que Adão venceria Satanás. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, prestem atenção que Adão causou um problema muito grande para Jesus. Adão venceria Satanás só pela obediência. Agora Jesus vem e para vencer Satanás, ele precisa ser obediente ao Pai, mas ele precisa tirar das mãos do diabo o que Adão colocou. Para isso, ele vai precisar morrer. Os irmãos estão me entendendo, irmão? Estou sendo claro? Para isso, ele vai precisar morrer. Ele vai precisar derramar seu sangue para expiar o pecado que manchou os céus e que manchou a terra. Então, Jesus era totalmente humano. Nós vamos ver lá em... Esse eu tive que anotar. Vamos só. Os irmãos me perdoem, eu estou me localizando. São João, no capítulo 7, no versículo 16. Alguém leia para mim, por gentileza? Quem achou, por gentileza, pode ler? Ou se colocar no telão, alguém leia para mim, por favor. João 7, 16. 7. Jesus disse: o meu ensino não é coisa da minha cabeça. Eu não estou aqui falando de mim, mas eu falo como o Pai me mandou. Agora, João 8, 26 e 28. João 8, 26 e 28. Jesus disse assim: o que eu ouvi do Pai, isso eu falo. O que Jesus estava dizendo? Que ele não usa a sua divindade. Ele não fala de si mesmo. Ele não faz as obras de si mesmo. Irmãos, o salmista Davi, no Salmo 8 e no versículo 4, 5 e 6, ele vai estar cantando a Deus e ele fala assim: Senhor, quem é o filho do homem para que te lembres dele? Quem é o filho do homem para que tu o visites? Tu o fizeste pouco menor do que os anjos. Davi está falando isso de quem? Do homem, do ser humano.
que Deus fez o homem menor do que os anjos. Com que propósito? O de vencer Lúcifer. Com um ser menor. O que Hebreus vai dizer de Jesus? Vamos lá ler o escritor aos Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 9. Põe no telão, alguém leia para mim, por gentileza. Estamos vendo que o escritor aos Hebreus ele está colocando Jesus no mesmo patamar de Adão. Vemos este Jesus feito pouco menor que os anjos, da mesma forma que Davi disse do homem. Então, Jesus ele era totalmente homem. Os irmãos estão entendendo isso? Em nenhum momento Jesus usou a sua divindade. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus aprendeu a obediência como homem, porque na obediência ele venceria Satanás. E nós vamos ver que no capítulo 12 de São João, quando os gregos, Jesus estava entrando, a entrada triunfal em Jerusalém, quando os gregos foram falar com ele, que estava aquele tumulto, Jesus diz assim, no versículo 31, é chegada a hora em que o príncipe deste mundo será julgado. Então, o propósito de Deus de sentenciar Lúcifer por um homem continuou. Tudo bem, meus irmãos? Até aí, perfeito? Sem nenhum problema? Agora, meus irmãos, nós vamos voltar para o rei Acás. Deus colocou o homem no jardim do Éden. Deus colocou ali o fruto do conhecimento do bem e do mal. Era um fruto só. Adão comeu o fruto, pecou. Deus expulsou ele do paraíso. Por que Deus expulsou Adão do paraíso? Porque Deus é mau? Porque Deus Por quê? Porque ali, Deus fala o porquê. Porque ali estava a árvore do fruto da vida. E se Adão, em pecado, comesse aquele fruto, ele não morreria. Então, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou um querubim na mesma patente de Lúcifer para tomar conta do jardim do Éden. E ele colocou uma espada que protege a árvore da vida. Tá? E nós vamos ver mais para frente que essa árvore, quem vai usufruir dela serão todas as nações que se prostrarem diante de Jesus. Isso a gente vai ver em Apocalipse, ok? Então, Deus, ele providenciou uma salvação para o homem. E essa salvação é Jesus. Então, Deus diz agora para a humanidade, para toda a humanidade, olha, eu coloquei Adão no Éden, ele errou, mas tudo bem, ele errou, mas eu dei uma salvação para vocês. E essa salvação é meu filho Jesus. Então, quem quiser entrar no meu céu, quem quiser entrar na minha casa, quem quiser as minhas bênçãos, terá que passar por Jesus. Sem Jesus, ninguém vai ver a Deus. Então, por isso é necessário nós aceitarmos a Jesus para podermos entrar no céu. Isso é uma ordem divina. Do mesmo jeito que ele ordenou a Adão, não comerás do fruto. Ele ordena a humanidade, aceitem meu filho se quiserem a salvação. Mas pasmem, o mundo não quer Jesus. Pasmem, a humanidade não aceita Jesus. A humanidade excluiu Deus e o seu Salvador do seu entretenimento, da sua cultura, da sua educação, da sua rotina. Jesus não cabe no mundo. Os homens preferem acreditar que o mundo nasceu de uma explosão do que acreditar que Deus, um ser inteligente, criou o mundo. O mundo prefere acreditar nas suas filosofias, acreditar que o homem vem do macaco, do que acreditar que Deus fez o homem do pó da terra à sua imagem e semelhança. O homem prefere acreditar no impossível para não ter que aceitar a Jesus. Irmãos, essa ideia
de Big Bang, essa ideia, irmãos, ela é tão absurda, irmãos. Ela é tão absurda. Aquele escritor o Ariano Suassuna, ele dá um exemplo sensacional. Eu gosto muito que ele fala assim: onde é que já se viu dizer que o homem vem do macaco? Onde é que já se viu dizer que uma explosão nasceu um universo inteligente desse? E ele fala assim: pega um pregador, um prendedor de roupa, separa uma banda da outra e pega aquele araminho que une os dois. Deixa essa banda uma do lado da outra, e o araminho ou acima ou abaixo dele. Irmãos, ele fala assim, pode passar milhões de anos, nunca vai se juntar sozinho. Precisa de uma mão inteligente para juntar o pregador. Aí ele fala assim, uma coisa simples, precisa de um ser pensante. Imagina criar um universo com toda essa ordem. Mas os homens não aceitam. E é isso que vai fazer o rei Acás. A Bíblia diz que Acás estava em Judá. Acás é um rei de Judá. Ele é descendente de Davi. Ele conhecia as leis de Deus. Ele conhecia tudo sobre Deus. Ele conhecia toda a história de Israel. E ele agora vai ter um encontro político com Tiglat-Pileser, que é rei da Assíria. A Síria era um império poderoso, ela já tinha devastado muitas nações e ela já tinha devastado a Síria. Síria, que a capital é Damasco. Até hoje existe a Síria, a capital Damasco. E Tiglat-Pileser estava em Damasco. Então o rei Acás, ele sai de Jerusalém e vai se encontrar com Tiglat-Pileser. Chegando em Damasco, ele vê um altar de deuses pagãos. Vamos contemporizar para a gente entender melhor. Ele pega o celular, tira uma foto desse altar, manda um zap para Urias. Urias, está vendo esse altar aqui? Eu quero que você faça da mesma forma, nas mesmas medidas. Urias era o sacerdote de Deus que estava na casa do Senhor. Aí ele fala assim, faz antes de eu chegar. Quando eu chegar, aí eu quero esse altar pronto. E Urias faz o altar. Quando ele volta de Damasco, o que ele faz? Ele pede para o sacerdote. Eles entram na casa do Senhor. Irmãos, pensa o absurdo. Eles entram na casa do Senhor. Eles tiram o altar de Deus, das mesmas medidas que Deus deu para Moisés e Davi, quando passou a construção do templo para Salomão, ele foi fiel nessas medidas. Ele pega o altar da casa do Senhor, onde era sacrificado os animais para perdão dos pecados dos homens. Ele tira esse altar do lugar e ele põe o altar feito a deuses pagãos. E coloca lá, e dá ordem ao sacerdote. Nesse altar você continua oferecendo libação pelo pecado do povo, continua oferecendo as ofertas de manjares, continua fazendo as ofertas do rei, continua oferecendo a Deus nesse altar. E o altar de Deus, ele pôs num canto, virado para a banda do norte, porque ali ele ia fazer as suas adivinhações. Terrível? É o que a humanidade faz hoje. O que a humanidade faz hoje? Elas não aceitam os mandamentos de Deus. Elas tiram o que Deus colocou e colocam o que eles gostam. Eles tiram o que Deus mandou e fantasiam com o que eles querem. E dizem, é para o Senhor. E oferecem no altar de Deus coisas profanas. E oferecem no altar de Deus o que Deus não mandou. Oferecer sacrifício pelo perdão do povo num altar de deuses pagãos? Francamente, usar o altar de Deus para adivinhações? Olha que inversão de valores. Mas não é isso que o homem faz hoje? É isso que a humanidade faz hoje. Quantas heresias são ensinadas nos nossos templos? Porque os homens não querem se dobrar à vontade de Deus. Vocês querem ver um absurdo? Irmãos, um absurdo. É uma frase que está rodando hoje, assim, que eu acho ela um absurdo. Essa frase é uma blasfêmia contra Deus. Qual frase, Rita? Meu corpo, minhas regras. Isso é uma blasfêmia. Quem fez o homem?
Deus fez o homem. O homem pertence a Deus de direito. O que Deus fez para o homem viver? Deu um pedaço de si. Ele soprou uma parte de si na narina do homem. Todo ser humano que respira, irmão, ele tem o fôlego de Deus. O corpo dele pertence a Deus. Como assim meu corpo, minhas regras? Se o corpo do homem pertencesse a ele e as regras fossem realmente dele, ele jamais morreria, porque que homem que quer morrer? Se eu ditasse as regras para o meu corpo, irmãos, eu jamais envelheceria, que isso? Se eu ditasse a regra para o meu corpo, eu jamais ficaria doente. Quem quer ficar doente? Jamais eu ia tomar vacina. Que isso? Nenhuma. Jamais eu tomaria remédio. Meu corpo, minhas regras, eu mando em mim. Mas isso é uma mentira tão absurda que o homem continua envelhecendo, o homem continua adoecendo, o homem continua morrendo. A pessoa faz igual o rei Acás. Ela tira o que é de Deus para colocar as suas ideias. Irmãos, quando Deus expulsou Adão do Éden e ordenou que o homem morresse, apesar de ser uma sentença, mas ela acabou sendo uma bênção, ela acabou sendo necessário para a humanidade. Pensem numa pessoa em estado terminal de câncer, agonizando, em quimioterapia, quase sem respiração. Imagina se essa pessoa nunca morresse. Pensem em pessoas idosas, já com os ossos já se desfazendo, em cima de uma cama, com respirador, mas ela nunca morre. Pensem em pessoas malignas, diabólicas, e eu vou citar um expoente da maldade, Adolf Hitler, e toda a sua corja, Göringer, Amon Goethe, Josef Mengele. Imagina esses homens vivos até hoje. O estrago que eles não fariam. Então, quando Deus sentenciou a morte, até a sentença de Deus é sábia, irmãos. Até o castigo de Deus é sábio. E toda a humanidade morre. Por quê? Porque pecou contra Deus. Assim como Adão não conhecia a morte, ele não sabia o que era a morte. Deus disse para ele, no dia em que comerdes dessa árvore, certamente morrerás. Ele não sabia o que era a morte, mas a morte veio. O ser humano não sabe o que é o inferno, mas o inferno existe. E Deus disse, todos aqueles que não aceitarem meu filho irão para o inferno. Irmãos, essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Rita, e o pecador bonzinho? Aquele pecador que não mata, não rouba, ele não aceita Jesus, ele não quer Jesus, mas ele é bonzinho. Deus vai levar ele para o céu? Não. Por quê? Porque Deus é justo. Se Deus levar o pecador bonzinho para o céu, ele vai estar sendo injusto com tantos mártires, irmãos. Tem tantas pessoas morrendo por amor a Cristo. E eu devo dizer para vocês que o martírio aumentou muito no século 21. Porque existem religiões extremistas que, quando a pessoa aceita Jesus, irmãos, eles violentam as mulheres, eles matam os filhos na frente das irmãs, eles judiam da pessoa até a morte. E as pessoas morrem sem negar Jesus, nossos irmãos morrem sem negar Jesus. Como é que Deus vai pôr o pecador bonzinho no céu? Ele estaria sendo injusto com quem entrega a sua vida por Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus é justo. Deus disse que para entrar no seu céu, todos nós teremos que passar por Jesus. É justiça. Eu vou dar um exemplo bem pálido aqui, espero que os irmãos me entendam. Eu não conheço, isso é só uma ilustração. Imagina que eu conheço a Alfreda. A Alfreda não gosta de mim, a Alfreda não gosta da minha comida, a Alfreda não gosta da minha casa, a Alfreda não gosta do jeito que eu me visto, e ela vive me difamando para todo mundo. É justo eu chamar a Alfreda para minha casa? É justo eu colocar a Alfreda na minha casa? Mas a Alfreda gosta da pafúncia. Ela empresta as roupas dela para a pafúncia, ela sai com a pafúncia, ela vai para as baladas com a pafúncia, então ela tem que ficar com a pafúncia.
Quem segue Satanás, tem que ficar com Satanás, irmãos. Como é que Deus vai pôr um pecador que não gosta dele, não gosta do seu filho, não aceita as suas regras, não aceita seus mandamentos? Como é que Deus vai pôr esse pecador no céu sem se arrepender? Deus estaria sendo injusto se fizesse isso. Deus é justo. Só vai para o céu quem quer o seu filho Jesus. E é por isso que existe a igreja. E é por isso que nós estamos aqui. Pecadores, sim, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Pecadores, sim, mas o nosso herói é Jesus. Jesus deu a sua vida para a nossa salvação. E quando ele estava, irmãos, pendurado entre os céus e a terra, sem oxigênio, com seu corpo todo machucado, asfixiado, ele dá um grito, ele dá um brado: está consumado! E houve trevas, relâmpagos, tremor, terremoto. Ali Satanás tinha sido sentenciado. Ali Jesus tirou das mãos do diabo o planeta Terra. Ali Jesus tirou das mãos do diabo as chaves do inferno. Ele é o nosso herói. Ele é o nosso vencedor. Ele é o nosso salvador. E a Bíblia diz que como ele é, nós seremos, porque Jesus não existia em carne antes. Agora ele tem uma carne glorificada. Ele subiu nos céus homem. Jesus que está nos céus é homem. E nós seremos iguaizinhos a ele. Iguaizinhos. Ele é o nosso Deus. Pensa num absurdo da humanidade não aceitar Deus. Pensa numa humanidade fazendo igualzinho o rei Acás. O que o homem está fazendo com o planeta Terra? A Terra é o habitat do homem. Antes de Deus criar Adão, como Deus é um Deus organizado, ele criou a Terra. Irmãos, Deus gastou 4 dias da criação para fazer o planeta Terra. Ele fez com muito carinho, ele fez com muito gosto para entregar na mão do homem. O que o homem está fazendo? Destruindo o planeta. E qual é a sua intenção? Morar em outro planeta. Porque eles não aceitam o que Deus deu. Eu li no artigo científico outro dia que a estratégia da nossa Via Láctea, do nosso sistema solar, Mercúrio, Marte, Vênus, Urano, Netuno, Júpiter, eles estão em posição estratégica para proteger a Terra. Então, quando os cientistas mandam satélites, mandam sondas para ver esses planetas, vê que a face dele é toda machucada. Vê que eles são amassados, eles são todos machucados por conta de chuva de mercúrio, por conta de outros asteroides que se chocam fortemente com eles. Eles protegem a Terra disso. Por quê? Porque Deus teve carinho em entregar o planeta Terra para o homem. O que o homem está fazendo, irmãos? Destruindo com as próprias mãos o planeta. E dizendo, vamos habitar em outro planeta. Irmãos, se eu conheço Deus, isso nunca vai acontecer. É igual à Torre de Babel. Não vai. Eu li outro artigo numa revista científica que diz que 95% dos nossos oceanos não foram desbravados pelo homem. O homem conhece somente 5% dos mares. Os homens não conhecem as fossas marianas, que são fossas abissais nos abismos. Pasmem, Deus entregou os mares nas mãos dos homens. Mas eles vão explorar o que Deus não entregou. Eles estão fazendo igualzinho o rei Acás. E depois eles querem ir para o céu? E depois eles querem a salvação de Deus? Zombam de Deus? Pisam na sua palavra? E depois querem o céu? Sem Jesus, não. Sem Jesus não vai entrar. Sem Jesus não vai chegar lá. Irmãos, mas a noiva do Cordeiro está aqui na terra. Estamos aqui. E eu vou citar um escritor, não vou citar o nome dele. Ele diz assim, a terra, ela é igual uma ponte. Nós passamos por ela, nós não nos instalamos nela. Nós estamos aqui de passagem. Eu fico aflita quando eu vejo um crente que não quer ir para o céu. Quando eu vejo um crente que ele fala assim, tomara que Jesus não venha ainda não.
quando eu vejo um crente que ele não pensa na volta de Jesus. Irmãos, esperar o quê? Dessa terra violenta, manchada de sangue inocente, que clama por crianças que são violentadas, que clamam por inocentes, né? Porque essa terra clama, irmãos. A terra clama, isso não é uma prosopopeia. Isso não é dar vida a seres inanimados. A Bíblia diz que a terra clama e clama mesmo. Uma vez Deus disse, os céus e a terra tomam hoje contra vocês, tomam de testemunha contra vocês que vocês me rejeitaram. Isso não é prosopopeia. Isso existe. A terra clama. O que o cristão quer ficar fazendo nessa terra manchada de sangue inocente? Deus vai destruir essa terra. Por quê? Ela está muito suja de pecado. Ela está muito suja, irmãos, contaminada. Mas Jesus já preparou lugar para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas essas moradas existem. Eu fui e preparei lugar para vocês. O lugar do cristão não é aqui. Não é aqui, irmãos. E nós vemos agora, lá em Apocalipse 22. Vamos ler? Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Deus vai abrir o Éden. E só vai comer do fruto da árvore da vida aquele que se render a Jesus, para viver eternamente. Essa promessa é para nós. Essa promessa é para as nações no milênio que se dobrarem diante de Jesus. Essa promessa é para todos aqueles que aceitam a oferta de Deus. Muitas pessoas dizem assim, Deus errou de colocar Adão no Éden porque ele sabia que Adão ia pecar. Deus nunca erra, mas mesmo assim ele providenciou a salvação, ele providenciou Jesus. Mesmo assim, Paulo vai nos dizer que como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a salvação no mundo. Paulo vai nos dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E é por isso, irmãos, que nós estamos nessa batalha, é por isso que nós estamos nessa peleja, irmãos. Mas nós temos a vitória. Nós temos a promessa de vitória nas nossas mãos. Se vocês querem ver o que vai acontecer conosco, com a igreja, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu, como eu venci e me assentei com meu Pai. O que Lúcifer mais quis e não conseguiu, Jesus vai nos dar. Nós vamos nos assentar no trono de Deus. Nós vamos glorificá-lo por toda a eternidade. Nós estaremos lá porque nós o amamos. Nós estaremos lá porque Ele nos ama, porque nós o aceitamos. Nós estaremos lá porque Ele é fiel e cuida de nós. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor que veio do coração de Deus para cada um de nós nesta noite, respondendo nossas dúvidas e nossas questões e dizendo que Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele existe e é fiel, assim como a palavra dEle, porque a Bíblia, irmãos, ela é o único livro que explica a morte. A Bíblia é o único livro que explica o porquê da morte. Ela explica, os outros não. As outras religiões, os outros livros, eles tratam a morte como algo que não se sabe o porquê, mas a Bíblia explica. Além de ser uma sentença, ela foi necessária para a humanidade, para que todos os homens fossem guardados debaixo do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe grandemente.
E que essa palavra, irmãos, nos console, nos conforte e nos exorte. Amém? Deus abençoe.